Eu sou o Ali, esse é o IkebuCast, o núcleo da podosfera otaku brasileira, também conhecido como o podcast que não curte pornografia normal, mas gosta de hentai. Esse episódio é sobre uma coisa que, eu pessoalmente acho que eu não preciso falar, porque conhecendo o nosso editor, ele fez uma thumb super expositiva. E se você tá ouvindo a introdução, você vai ouvir o episódio, ele vai começar daqui a 15 segundos, então não tem necessidade nem. Como a discussão seria sobre, sei lá, animes não memoráveis de temporada, mais pra coisa de moefag e tal, porque tem muito anime moe e tem muitas temporadas, veio a calhar da gente falar uma coisa que tá fazendo atualmente, no caso eu e a Renatinha, e em uma luta constante para infectar os outros membros com essa febre, a vontade de assistir por The Cure. Aquela série gigantesca de Mahou Shoujo. Então, partiu! Não, isso não foi uma intenção de ser um negócio super dinâmico. Tipo, uou, nossa, partiu, que legal. Não, é tipo, eu tava me esticando. Fala aí, Renato. Tipo, eu não consigo imaginar Precure como um anime esquecível de temporada, porque primeiro, meio que ele não é um anime de temporada, é um anime anual. Então todo ano dá pra esperar um anime de 50 episódios de Precure. E segundo, meio que está sempre sendo comentado entre comunidade de Sakuga ou de pessoal que realmente gosta de visual em anime. Realmente não é o tipo de coisa que você vai ver nem aqui no Brasil com frequência ou num grupo onde as pessoas se preocupam mais com escrita, com roteiro, com esse tipo de coisa, mas qualquer grupo onde as pessoas se importam mais com audiovisual, Precure é uma coisa bastante frequente, então eu não consigo pensar nele como um negócio esquecível. Tá certo, The Cure é uma série muito famosa, é uma série anual, popular pra caramba, faz muito sucesso. E é por isso que é constantemente renovado. Só que, tipo, famosa aonde? E essa resposta pode ser qualquer outra, menos aqui. Então, tipo, já é um conhecimento geral da comunidade que ninguém liga pra anime de terror. Tem, tipo, 1 ou 2 títulos no gênero inteiro que são mais comentados, tipo, sei lá, Another, Elfen Lied, e acabou. Tipo, saiu um novo de, não sei, 10 em 10 anos. Ai, mas tem Yami Shibai, mas ninguém liga pra Yami Shibai. Tipo, sério, ninguém, tá ligado? E tipo, Mahou Shoujo passa os animes de terror como o gênero que menos gente liga, pelo menos por aqui. Então, tipo, cara, tem gente que nem sabe o que é Pretty Cure. Tem gente que, tipo, assiste há anos, assim como eu tinha assistido. Eu só fui, tipo, ver um episódio de Pretty Cure depois de, tipo, 3 anos consumindo direto. Mas esse negócio de aonde é popular, eu sinto que é muito... Você cai numa armadilha, porque depende muito da bolha que você tá. É aquilo que eu disse, provavelmente sim, se a gente for olhar numa perspectiva mais generalizada, não é... Porque não é um negócio conhecido, não é um negócio popular. Mas não dá pra dizer que é um negócio esquecível, porque na minha mente o esquecível é aquilo que as pessoas elas conhecem a existência dela primeiramente e depois elas simplesmente esquecem. Seja porque não foi memorável, qualquer desculpa esfarrapada. No caso de Precure é muito mais de... As pessoas nem conhecem, é uma falta de conhecimento, não é um negócio esquecível. É basicamente essas pessoas ainda não foram introduzidas aí. Cara, eu acabei de pensar num conceito muito legal, que não é tipo, cara, transcende o desconhecido. As pessoas até conhecem Pretty Cure, entre aspas, só que elas conhecem de forma completamente indireta. Em que é tipo, tudo tem referências a Pretty Cure. E sim, como é a maior série, eu vou basicamente centralizar e pegar toda e qualquer referência genérica a Mahou Shoujo dentro de qualquer obra existente, e sinceramente todas as obras têm uma, nem que seja tipo um bonequinho no canto, ou um personagem que é zoado por isso, e eu vou centralizar todas essas referências em Pretty Cure. E é tipo, as pessoas veem citações, as pessoas veem personagens imitando, as pessoas veem personagens que são postos colecionando esse tipo de coisa para se encaixar em um arquétipo de personalidade, tipo, olha lá o otaku fudido, e coisas do tipo. Então, tipo, sim, a série é conhecida, só que por ela ser conhecida mais no Japão, as pessoas têm um contato muito maior com pequenas referências do que consumindo diretamente. E é aquele tipo de referência super inesperada. Tipo, não necessariamente inesperada, mas é o tipo de coisa que depois que você consome,
Você fica tipo, caramba, na real eu acho que todo anime que eu vi antes tinha alguma referência a isso. E isso também é engraçado porque, nossa, o gênero Mahou Shoujo, não sei se é gênero, não importa. O gênero Mahou Shoujo, ele é impopular com algumas pequenas exceções, que são os Mahou Shoujo sangrentos, entre aspas, como Madoka e os milhares de clones de Madoka que vieram a ser lançados depois, tipo Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, Mahou Shoujo Asuka, que é bem ruim, inclusive. E isso é engraçado porque Madoka e esses animes, eles carregam um estigma, tipo, é uma quebra de conceito, porque os Mahou Shoujo são fofinhos e tal, e esse anime, ele já é sangrento, mas ainda assim é um Mahou Shoujo. E tá certo, é uma quebra de conceitos, mas uma quebra de qual conceito? De um conceito existente? Sim. De um conceito que você conhece? Não, porque ninguém viu Mahou Shoujo, tá ligado? É tipo, O Madoka é totalmente diferente de todos os outros Mahou Shoujos. E quantos você viu? Só Madoka. Então, pra você, Madoka é o padrão. Tipo, eu concordo com isso já, mas o cara nem viu nada do que ele tá falando de desconstrução, ou quebrou o padrão, ou blá 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 blá. Mas eu acho que ainda é um comentário válido, porque, por exemplo, quando a pessoa fala de desconstrução, é um termo muito abrangente, difícil de entender, mas quando a pessoa fala, isso basicamente não bate com as minhas expectativas do que tal coisa deveria ser, por isso é uma quebra da norma, eu acho que é válido mesmo se a pessoa não tiver uma experiência real com a coisa, porque significa que existe uma ideia difundida na subcultura sobre o que é aquela coisa. Então quando a gente tem uma obra, ou um conjunto de obras que elas meio que não se encaixam nessa ideia, nesse conceito, eu acho que é válido porque basicamente nenhuma obra é igual. Então mesmo que a pessoa fale, esse anime é uma Mahou Shoujo que saiu do padrão, ou coisa do tipo, não é como se o padrão fosse alguma coisa muito maior do que, sei lá, transformações ou um ou outro ideal que basicamente está em quase todas as outras obras. Então, quando você tem essa ideia livre de tipo, eu tenho essa ideia do que é o Mahou Shoujo, mesmo eu nunca tendo assistido algum Mahou Shoujo. É uma ideia muito mais livre de shows específicos, de programas específicos, de anime específico, de qualquer merda específica, justamente porque eu não tô relacionando isso com alguma coisa. Tipo, se eu olhar, por exemplo, esses animes de Mahou Shoujo mais dark, as pessoas elas relacionam isso com Madoka. Então elas estão presas na ideia de que Madoka é um representante do Mahou Shoujo mais dark e etc, etc. E justamente por eles não terem muita experiência ou qualquer experiência com o gênero, eu acho que eles têm a capacidade de meio que fazer um comentário mais sincero do se isso é de fato alguma quebra de expectativa, ou se isso tá apelando para um público diferente, ou se tá apresentando uma coisa diferente, por assim. É que, como é que eu posso dizer? Mahou Shoujo, e eu vou falar do alto do meu pedestal de conhecimento de quem assistiu no total 15 episódios de Mahou Shoujo normal, as referências que as pessoas têm de Mahou Shoujo, elas geralmente são bem fracas, porque tá certo, Mahou Shoujo é um negócio muito moe com garotinhas fofinhas, só que ele meio que foge da regra do moe. Ele é um moe metódico e formulaico, com características de Battle Shonen, porém muito mais expressivas. Então, tipo, se tratando de Pretty Cure, e eu creio que seja um padrão da série, porque eu vi, tipo, em uma série de 2004 e em uma série de 2014, e se esse tipo de coisa se mantém, deve ser por um padrão, sei lá, que é tipo, tem todos os clichêzinhos do episódio, eles seguem uma estrutura normal, elas sempre usam o poder máximo super legal, e antes disso tem uma transformação que dura, tipo, entre 50 segundos e 1 minuto e meio, e é essa brincadeira que eu fiz uma vez, que tipo, tem basicamente 5 ou 6 minutos de um episódio de 24 minutos de Pretty Cure, que é totalmente reciclado, que é o tempo de abertura e encerramento, e a animação de transformação, que é sempre a mesma e dura pra caramba. Talvez por isso a série consiga se manter de forma mais constante. E é tipo isso, tá ligado? Tem toda a referência, elas fazem pose pra caramba. É tipo um Moe Jojo. Tem toda uma diferenciação de figurino, pelo menos na série de 2014, o Happiness Charge Pretty Cure, e é tipo um negócio tão legal e tão bonitinho, e isso até se encaixa em algumas coisas, tipo, sei lá, eu não vi, me esqueci o nome do anime agora, é Sakura alguma coisa, não é Sakura Tree, que o meu irmão falou e tal, que era muito engraçado, porque o negócio focava tanto no design das personagens que elas, tipo, trocavam de roupa 3 vezes por episódio.
E é basicamente isso. Mas, tipo, eu não acho que isso é uma coisa relacionada com Picure ou Picure, sei lá. Não é relacionado com Mahou Shoujo nem nada. É mais uma coisa do gênero e público-alvo dessas obras. Que são, sei lá, meninas pequenas no Japão. E não só Picure, mas o negócio é muito comum você ver eles focarem de alguma maneira direta ou indireta em fashion, né? Fashionismo. Roupas que os personagens usam, eles trocam, tem variedades e tal. Primeiro porque vende boneco, né? Se você tem variedade de visuais para o mesmo personagem, você tem uma variedade maior de produtos para vender. E segundo porque, sei lá, parece muito que as pessoas que trabalham nisso têm muito mais um apreço por estética, sabe? Por criar um senso estético, criar um visual que seja reconhecível. E tirando Picure, tem aquele... Eu não lembro o nome, desculpa, mas é um anime sobre idols e tal. E meio que, tipo, ele também tem uma pegada do Picure de ter os personagens tendo um rosto parecido, no sentido de parecer com o Mahou Shoujo. Não é Mahou Shoujo, ele é um anime de idol pra crianças. Ele tem uma paleta de cores parecida, um tipo de animação parecido. Então, pra mim, parece que isso é muito mais uma questão de o público-alvo deles do que qualquer coisa definida pelo gênero. E se acostumar com esse tipo de coisa, eu não vou dizer esse tipo de coisa como Pretty Cure, porque Pretty Cure é um exemplo, cara, eu falei 1000 vezes Pretty Cure nesse episódio, mas porque é um exemplo muito particular e muito preso aos próprios padrões. Mas se acostumar com esses animes mais moe, ou mais esquecíveis, é uma arte, tá ligado? Você se acostuma com um outro tipo de diversão que meio que não se prende tanto assim a um roteiro, e sim, tipo, a sensação de uma experiência mais curta e mais conclusiva. Tá certo, a gente sabe que a maioria desses animes que não são originais e fechados pro formato anime, por mais que eles se esforcem para deixar um clima conclusivo, muitos deles têm, tipo, material pra frente do que foi adaptado e tal. Mas, tipo, tem obras que ficam na cara que não são pra ser uma coisa super profunda. É mais pra, tipo, você se divertir durante o almoço. E esse tipo de diversão é um negócio que vai se perdendo e vai voltando. Então, tipo, sei lá, só um exemplo. Depois de consumir não sei quantos animes, você passa a ficar entediado com essas coisas de roteiro mais simples e passa a procurar experiências que com certeza vão ser melhores. Às vezes você procura por aqueles famigerados cults, às vezes você procura por algo que sabe que vai ser muito bonito, tipo, sei lá, basicamente qualquer coisa feita com o mínimo de cuidado pela Ufotable, como Fate, Cara no Kyokai e tal. Só que depois de um tempo, você, tipo, sei lá, eu ia dizer, não tá com vontade de apreciar uma boa animação, mas isso é um exemplo idiota. Ou, tipo, só não quer cansar o cérebro com Paranoia Agent da vida. E, tipo, você volta a apreciar aquele prazer mais simples e mais, tipo, durante os 10 minutos em que isso aqui tava passando, eu meio que joguei Fate Grand Order, fritei um ovo, fiz o resto do meu almoço, mas mesmo assim, por algum motivo, eu entendi tudo. E, tipo, até as coisas mais simples, ela tem um charme particular. E eu, por mais que em uma intensidade diferente do que eu fazia no início, eu nunca perdi a capacidade de aproveitar isso. O que acontece é que, quando você tem uma obra de entretenimento, eu acho que elas, tipo, não tem uma regra, não tem um caminho certo pra entreter uma pessoa, porque não tem, nem todas as pessoas são o mesmo tipo de pessoa. E por mais que eles tentem pegar uma ideia do que o público deles querem e tal, é uma variedade saudável que nem todas as obras estejam tentando entreter o telespectador da mesma forma. Tipo, se você for olhar um anime moe, sei lá, Slice of Life, eles normalmente vêm de revistas, sei lá, pra adultos e tá muito relacionado com aquela ideia de eu tenho pouco tempo, eu tenho muita coisa acontecendo na minha vida e eu quero ver uma coisa pra, sei lá, que me evoque sensações de familiaridade ou, sei lá, mostre um cenário escolar ou que seja leve, e porque isso é uma falta, porque isso é a ideia de eu tô vendo isso porque isso tá dentro do campo de ficção pra mim, mas ao mesmo tempo você tem, sei lá, um jovem que de repente está indo pra escola e ao invés dele querer ver personagem numa escola, ele quer ver um personagem no mundo de fantasia, fazer uma coisa, porque ele tá fora da realidade dele e tá dentro do isso que ele precisa pra mais ou menos reabastecer o cérebro dele de experiências diferentes. Então quando a gente tem vários animes apelam pra esse tipo de coisa e vão meio que criando esse quebra-cabeça mais complexo do que é um anime, ou qual o público, qual a ideia que eles representam, eu acho que tipo, quando a pessoa consegue entender e gostar de cada um desses tipos diferentes,
é que ela, de fato, pode, sei lá, acho que basicamente dizer que entende o que é um anime, ou que tem uma ideia mais complexa do que seria. E, cara, isso é legal, porque, tipo, mesmo dentro dessas variações, elas têm uma subvariação, que é o fato de funcionar de uma forma diferente para diferentes tipos de pessoas que chegam até a obra por diferentes motivos. Então, meio que tem, tipo, um nível baixo, médio e alto de experiências diferentes que elas procuram. É tipo, sei lá, só um exemplo. Eu tô na minha escola, mas eu gosto da minha rotina escolar. Então, animes que abordam problemas mais realistas sobre a rotina escolar, eles são mais agradáveis para mim. Então, eu quero consumir isso. Isso seria, tipo, o nível baixo. O nível médio seria algo como, eu até gosto da minha rotina escolar, mas eu acho que ela precisa de um tempero. Então, eu vou assistir, tipo, um ecchi escolar, uma comédia, se bem que basicamente todos os mais normalzinhos têm comédia inserida, ou sei lá, um anime sobrenatural que se passa em uma escola de magos ou outra coisa do tipo. Ou, tipo, sei lá, eu vou assistir um anime de fantasia, ou geralmente um Battle Shonen, desses que suprimem toda a ideia da necessidade de educação humana, que é tipo adolescentes que nunca foram pra escola e não têm pais. Tá ligado? Você pode tanto consumir tal obra para escapar da tua rotina, quanto para tentar aproveitar mais dela, ou talvez pegar uma abordagem diferente, tipo, eu sou um cara super sedentário, mas eu gosto de animes de esporte, porque eu tenho a sensação de que isso falta na minha vida, mas eu não tenho disposição para praticar. Ou eu sou um esportista e quero ver uma coisa mais absurda, como, sei lá, Kuroko no Basket, para me sentir mais inspirado. Eu sei que aquilo não vai acontecer na realidade, mas ainda assim é legal para mim. Então, tipo, tem toda essa variação, tá ligado? Então, eu vejo essas pessoas falando, tal anime ele não é memorável porque a proposta dele é muito simplista, ou porque os visuais deles não são provocativos, não são diferentes, ou é meio que comum. E eu acho muito engraçado esse tipo de comentário, esse negócio não é memorável, porque memorável não tem nada a ver com a qualidade da obra, e no final das contas é só tipo, quanta familiaridade você tem com a obra. Por exemplo, se eu assistir uma coisa e basicamente nunca mais ouvi falar, não pensei sobre, e não tenho nenhuma maneira de me relacionar com isso de novo, eu não vou lembrar daquela obra da mesma maneira que eu vou lembrar de, sei lá, um negócio onde todo dia tem um meme, todo dia tem um amigo, tem uma pessoa comentando sobre, ou que simplesmente alguma coisa que eu faço no meu dia me faz lembrar daquela obra. Por exemplo, você pode olhar Gabriel Dropout, aquele anime moe lá da menina anjo, preguiçosa, blá 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 blá. Não tem nada particularmente naquele anime que seja memorável, mas porque tem tantos memes da Satânia o tempo inteiro, ninguém esqueceu desse anime ainda. E provavelmente não vão esquecer, justamente pelo fato de serem constantemente lembrados da existência dele. Agora, você pode ver um anime muito bom, sei lá, Hakugo. Ao menos que você esteja numa comunidade onde as pessoas não calam a boca sobre Hakugo, você não vai ver ninguém falando de Hakugo. E todo mundo fala que ele é muito bom, blá 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 blá. Mas no final das contas ele não é memorável para a maioria, porque ele simplesmente não tem um espaço para se propagar hoje em dia. Ele não cria meme, ele não tem uma pegada forte, ele não tem nenhuma ideia que você consiga instantaneamente relacionar a ele. Mas você teria, no caso, com o Gabriel Dropout por causa dos memes e por causa do fato dele ser um anime mais simples. Cara, e eu vejo a falta desse tipo de referência fixadora de memória em algumas outras coisas que são, tipo, já são muito boas, já são muito conhecidas, e elas até tão acessíveis de um jeito maior, porém, mesmo assim, eu não vejo como possam voltar a se popularizar ou algo do tipo. É tipo, sei lá, Mushishi, velho. Na famosa época de ouro dos animes da TV, onde canais tipo Animax realmente investiam em dublar as coisas, e obviamente isso tá voltando a acontecer, praticamente um milagre, nossa, isso é muito foda. Eu respeito muito o Crunchyroll e Netflix investindo pra caralho nesse tipo de iniciativa. Só que, tipo, os títulos antigos, eles vão ficando esquecidos. Só que mesmo assim, cara, tem Mushishi. Mushishi é muito bom. A primeira temporada de Mushishi, eu só vi as 2 primeiras, tem dublada, são tipo 25 episódios e tal.
Só que ele não é nem um pouco memorável, porque é tipo, ele tem um ritmo super calmo, e além disso ele é tipo episódico. Basicamente só tem 2 episódios na primeira temporada inteira, que são episódios lineares. E isso porque praticamente é tipo um episódio em 2 partes, então ele naturalmente tem a parte 1 e a parte 2. Só que ainda assim é muito genial, cara, e o fato disso ter sido dublado, por si só dá tipo um charme a mais. Só que ninguém nunca vai lembrar de Mushishi, tá ligado? E é muito difícil alguém vir a se interessar por Mushishi, tipo, do nada. Ou, nossa, que vontade de ver um anime super calmo, com algumas referências e exploração de criaturas extraplano. Então, mas aí que eu acho que fica a pegadinha desse negócio de ser memorável. Porque, beleza, você não lembra muito, não acha Mushishi muito memorável por causa disso e aquilo. Mas imagina que enquanto você assiste Mushishi, acontece alguma coisa ao seu redor que te faz instantaneamente lembrar Mushishi, porque você está fazendo ao mesmo tempo, ou aconteceu durante o mesmo período de tempo, ou simplesmente é uma coisa que você olha e fala, porra, Mushishi. Eu acho que é a partir desse momento que obras, tipo, conseguem ser mais memoráveis. Por exemplo, tem Nononbiori. Eu não sei a pronúncia de nada, desculpa. E não tem nada particularmente memorável naquele anime. Ele não ofende nem nada, mas ele não é memorável. Mas porque tem as personagens estão constantemente, sabe, nesse cenário rural, e tem verde, e a menina pequena faz diversas piadas do tipo, eu não acredito que eu moro no campo, blá 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 blá, porque ela realmente não sabia que ela morava no campo. E pra mim, toda vez que eu ouço a palavra campo, pra mim, instantaneamente me remete ao anime, mesmo não tendo nada demais. É simplesmente uma coisa que a minha mente relaciona uma coisa com a outra. Não tem nenhuma explicação lógica pra isso, além do... São 2 coisas que eu simplesmente achei que era mais fácil relacionar uma com a outra. E eu tenho certeza que tem muita gente que relaciona animes mais calmos, sei lá, com Mushishi. Então, se alguém falar, calmaria. Aí eu falo, nossa, Mushishi. Monstro, Mushishi. Sei lá, eu já vi gente recomendando um anime porque pra eles lembra Mushishi, e na hora que eu fui assistir o anime, não tem nada a ver com Mushishi. Cara, é tipo... Essas relações... É até engraçado, porque tem tipo uma relação maior do que um simples sentimento, que é a relação com um fenômeno constante e que vai continuar acontecendo pra sempre. Que é tipo, sei lá, eu não sei se tava frio quando eu assisti, devia estar, sei lá. E também eles têm toda essa temática constante que envolve o frio. Mas pra mim ficou um pouquinho frio. Eu automaticamente me lembro de Sora Yori, Motoi Basho e Yuruken. Tipo, eu ia dizer que eu não sei porquê, mas eu sei muito bem porquê. É porque, tipo, Sora e Yori, elas vão, tipo, pro Alasca, não é pro Alasca, né? Foda-se. É, tipo, literalmente pra quem, sei lá, não mora lá, Alasca, Cordilheira dos Andes, Polo Norte e Polo Sul é o mesmo lugar. Então, foda-se, elas vão pro lugar que tem gelo. E Yurocamp é só porque sempre tava frio, tinha aquela menininha fofa enrolada em cobertores. É engraçado porque tem coisas que elas se tornam memoráveis pelo simples fato de você não ter consumido nada relacionado na sua vida inteira, tirando uma coisa só. Tem esse anime do ano passado chamado Sou Nan Desu Ka. E a única razão de eu lembrar ele é porque é a única experiência que eu tive relacionada com eu não consigo pronunciar, desculpa, eu não consigo. Sobrevivencialismo. É isso aí, parabéns. Certo. Eu nunca na minha vida vi nada tirando o Sou Nan Desu Ka sobre essa merda. Então toda vez que eu precisava lembrar disso, eu lembro de Sou Nan Desu Ka, mesmo o anime não sendo particularmente nada, tipo. É só porque no meu cérebro as 2 coisas estão relacionadas, porque foi a minha primeira experiência com a ideia, com o conceito, tirando saber de nome. E eu sinto que muito, sei lá, otaku fica, tem aquele anime daquela época que é tão memorável pra mim, não sei o que, os animes novos não são, mas é só porque foi a primeira exposição deles àquelas ideias, ou aquela estética, ou qualquer coisa. Então na mente deles sempre vai estar relacionado, e não tem nada que a gente possa fazer, tipo, nenhuma obra nova vai tomar esse lugar, ao menos que por alguma razão ele simplesmente decida, não tem, sabe? Não tem lógica nenhuma por trás disso, só às vezes algo vai sobrescrever algo porque você não lembra, por simplesmente você parou de pensar, ou simplesmente você nunca mais vai conseguir esquecer uma coisa porque está relacionada a outra coisa, e é assim que funciona, tá ligado? Então,
É só estranho, eu não consigo comprar esses comentários de não é memorável. Sobre isso de, sei lá, gravar na memória, obviamente vem o fator de te agradar mais, e obviamente te agradar mais vem as características estruturais que você mais gosta. E algumas delas são, tipo, inevitáveis. Tipo, sei lá, a idade da obra, às vezes pelo design datado. E eu senti isso com, sei lá, Paranoia Agent, por exemplo. O design pode ser bonito, mas, tipo, sei lá, é uma série mais antiga, é mais chato, às vezes não dá para achar numa definição legal já, e sei lá, os fatores técnicos, não vou dizer que não eram tão desenvolvidos, mas eu não sei, tá ligado? Eu só tava assistindo Paranoia Agent e realmente é muito chato. É legal, tem um episódio que é simplesmente genial, 10 de 10, perfeito. Só que o anime no geral, eu achei ele bem chato. Só que eu tive uma impressão meio idiota de que se fosse um anime atual, com os designs de hoje em dia, com coisa mais polida, e eu estivesse vendo ele tipo, em HD, a minha experiência seria melhor e ele seria menos chato. Talvez porque, sei lá, naquela definição 360p ferrada, eu não tenha tanta coisa dentro da obra com a qual eu possa me distrair. É tipo, sei lá, tal anime eu tecnicamente acho chato, porém os designs deles são tão bonitos que eu fico, tipo, observando isso o anime inteiro e quando eu vou ver o tempo passa rápido. Tipo, com Paranoia Agent eu não tive isso. O que acontece comigo quando eu vou assistir alguma obra antiga e meio que me faz não aproveitar ao máximo, sei lá, visual, é que por mais que eu consiga compreender que o visual é bom, que o design é bom, que o fundo é bom, eu tô muito acostumado com a colorização digital. Então toda vez que eu vejo uma colorização que não é digital, pra mim é estranho. Basicamente, é tipo, na minha mente, quanto mais vibrante ou for a cor, melhor. Então, quando eu vou ver um anime antigo, eles obviamente têm limitações do sei lá, da tonalidade da cor que eles conseguem colocar, porque eu nunca vi, e se tem desculpa, um anime antigo que as cores fossem vibrantes. Eles podem ser, tipo, vibrantes pra época, mas com comparação com qualquer coisa com colorização digital, eles não são. Então, na minha mente, meio que é uma coisa que é tão esteticamente distante do que eu tô acostumado a gostar, a curtir, que não tem muito esse ponto de, ok, eu consigo compreender, eu olho e acho muito bom, mas não é o tipo de coisa que eu vou estar comentando ou usando, sei lá, como um avatar. Porque eu sinto que muito da estética de hoje em dia, do que as pessoas gostam do visual, é qualquer coisa que você consiga colocar num avatar, num GIF, num banner, alguma coisa que seja fácil de fazer as outras pessoas olharem e falar, que desenho bonito. E eu acho que muito anime antigo tem muito detalhe, ou sombra pesada demais, ou qualquer coisa do tipo, pra ficar bom no que seria esteticamente mimético, coisas que você consegue passar pela internet e divulgar com facilidade, identificar com facilidade. Então, na minha mente, a estética que eu gosto está muito relacionada com comunidades de internet, com o uso da internet, com o que é popular e etc. Então é complicado para mim apreciar completamente uma obra antiga, justamente porque eu tô preso no meu tempo, no meu próprio contexto. E até tem, tipo, nossa, mas tem um apelo enorme de popularidade dessas coisas antigas que vêm crescendo ultimamente, principalmente nessas vertentes, eu não sei, artísticas, de design, musicais, ou qualquer coisa do tipo que pega negócio retrô e coloca wave no final de alguma coisa. Só que, tipo, geralmente essas coisas fazem edições, ou tipo, sei lá, pegam partes de GIFs de Sailor Moon e começam a adicionar um monte de efeito meio psicodélico. Então, tipo, por mais que tenha um apelo forte hoje em dia e que vem crescendo cada vez mais, essa onda retrô não é uma onda retrô de verdade, tá ligado? É só, tipo, pegando algo antigo e dando uma roupagem nova para que fique de alguma forma mais parecido com o atual ou mais atual. E eu, de novo, eu não sei nada de, tipo, fatores técnicos. E quando a Renatinha falou coloração digital, eu fiquei, o que será que é isso? Eu acho que eu sei, e eu vou dar o melhor exemplo existente de coloração digital e de cores vibrantes. É tipo quando você pega um anime, sei lá, coloridão,
de 2020, super atual. Episódio novo saiu semana passada. E você vê uma rua de tijolos pretos e super foscos. Daí você pensa, se eu arrancasse um tijolo dessa rua e transportasse para minha dimensão, eu tenho certeza que eu poderia colocar ele contra uma luz e ele ia brilhar. É tipo aquelas coisas super coloridas onde o universo inteiro parece que é meio cromado de algum jeito. E todos os animes antigos, a maioria das vezes, eles passam uma sensação super fosca. Eu não sei explicar, vocês têm que saber o que é fosco. Esse negócio é uma limitação da época, porque não teria, de fato, como eles aplicarem tantas variedades. Tipo, hoje em dia tem como fazer uma coisa que parece como uma coisa antiga. Mas antigamente não teria como fazer uma coisa que parece como algo novo. Ao menos que o cara seja, sei lá, não sei, não tem como, é impossível. Não tem a tecnologia disponível. Então, quando você vai ver uma coisa nova que remete a uma coisa antiga, é fácil pra você relevar todos os, sei lá, sacrifícios ou mudanças estéticas que eles precisam fazer pra adaptar pra isso, mas você não consegue olhar pra uma coisa antiga e esperar que ela seja igual a uma coisa nova. Eu acho que a simples ideia de que algo é antigo na sua própria mente, ela coloca num lugar diferente do que é novo, ou do que, sei lá, faz só um pouco tempo que lançou. Porque é uma coisa antiga, então você vai com expectativas diferentes e você vai pensando diferente, você vai, tipo, relevando e adicionando coisas e tentando fazer que aquilo faça sentido, mas no final das contas não é necessariamente o que você tá consumindo toda hora, então você nunca vai agrupar junto. Então é complicado, às vezes é mais memorável justamente por isso, porque é uma coisa diferente, porque é antigo, porque não é o que eu tô vendo, e às vezes é uma coisa menos memorável porque é uma coisa antiga e eu não tô nem aí porque ela é antiga. Então a gente tem meio que esses dois extremos de pessoas que só veem coisas antigas porque na mente deles é memorável, porque é completamente diferente de coisas novas, o que só faz sentido se eles veem coisas novas, por conta de conversa, e outras pessoas que basicamente completamente ignoram, porque é simplesmente uma coisa diferente. É antigo, então eles não vão relacionar com coisas novas, eles não querem ver. E eu me sinto que eu tô muito no meio disso. Eu tenho interesse por coisas antigas, por animes antigos, só que ao mesmo tempo eu não consigo assistir da mesma maneira que eu assisto animes novos, porque as diferenças que eles têm, pra mim, são bastante pra me fazer pensar neles de forma diferente. Cara, é exatamente o que eu falei antes, tá ligado? E o que você falou também, essa diferença de design e da coloração que hoje em dia é muito mais gritante, ela tem algumas mudanças que nem dá pra explicar direito, então, tipo, por algum motivo, assistir um anime chato atual é de alguma forma menos chato do que assistir um anime chato antigo. Então, tipo, pelo menos atualmente você sabe que mesmo que a sua experiência não vá ser, tipo, boa de forma garantida, ainda vai ter uma coisa que te agrada. E se o negócio for antigo, você fica tipo, eu sei que se isso aqui for ruim, vai ser na real muito pior do que essa coisa que é nova pra mim. Então, tipo, dá um medo de você consumir com mais frequência, porque você sabe que se for algo muito bom, você vai ficar tipo, uou, nossa, eu achei uma pérola. Vai ser mais gratificante. Só que se for ruim, vai ser muito pior, tá ligado? E, tipo, meio que no entretenimento e em qualquer coisa existente, você sabe que o mundo não é naturalmente bom. Então, tipo, né, a maioria das coisas são ruins. Logo, você achar algo que é ruim é mais fácil. O que acontece com isso de, é mais fácil ver coisas novas ruins do que coisas antigas ruins, é que as coisas novas elas vêm naturalmente até mim, tipo, eu tenho que sair do meu caminho pra normalmente encontrar uma coisa antiga que eu tenho interesse ou que eu queira ver, porque chega uma hora que você vai ter visto tudo que é antigo e super popular. E quando chega nesse momento, é só mais fácil continuar vendo coisas que talvez sejam boas, talvez sejam ruins, que estão vindo até você, porque são novas, e as pessoas comentam e tal, do que sair do seu tátil natural, sair do seu conforto, pra procurar um negócio antigo que você não tem certeza se é bom. É meio que uma jornada só sua, e tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de coisas antigas justamente porque eles estão saindo do próprio caminho deles pra procurar o que eles querem ver, etc, etc. Mas também tem gente igual eu que é preguiçoso demais pra sair do meu próprio, sei lá, eu abro a My Anime List, eu vejo nova temporada e é isso. Eu não abro o My Anime List e vou lá por ano ou por criador, raramente eu faço isso. E eu sei que tem gente que basicamente só consome anime desse jeito, mangá desse jeito e por aí vai. Mas eu não sou esse tipo de pessoa e eu sinto que a grande maior parte da comunidade não é. Agora que você falou,
É meio que uma ideia muito boa e a gente até podia fazer periodicamente alguma espécie de quadro em que a gente vai meio que na contramão, tipo, contra o sentido natural das coisas e simplesmente procura um negócio antigo e desconhecido que é legal e recomenda ele, tá ligado? Tipo, a gente tá descobrindo novos caminhos pro podcast no meio da execução dele. Foda-se, isso é muito legal. É isso aí, no episódio de hoje a gente aprendeu, eu não sei exatamente, essa conclusão está sendo gravada depois. Eu peço compreensão, a gente tentou uma estrutura nova e, por incrível que pareça, embora nós sejamos muito bons nisso, a intenção não é que fique uma merda. Eu sei, a gente é quase profissional em deixar o episódio assim, mas no fundo do nosso coração há uma intenção enorme de deixar ele bom. Não rola, não tem o que fazer. Ou até tem. O problema é a falta de talento. Mas é isso aí, acabou o episódio. Desculpa por existir, mãe.